Excuse me, class. Class. Excuse me, class. Class. E aí, pessoal, saudades? Espero que sim. Episódio 31 do Belu. A gente voltando de um recesso um pouco longo, por quê? A gente estava fazendo algumas mudanças no microfone, no áudio, e também agora está tudo pronto, só está faltando, né, uns últimos ajustes para a gente começar a transmitir o podcast ao vivo. Então, uma retomada depois de um tempo, mas pra coisa ficar bacana. E pra coisa ficar bacana, né, não, Pãozinho, precisa de um papo desse. Daquele jeito, pra tirar o atraso, né? Tirar o atraso. E como sempre, né, a gente costuma, né, como que é nosso termo, nossa máxima? A pluralidade dos papos, isso né? mesmo. Então, assim, a gente vai sair do metaverso de Mal, nosso último episódio. Vocês fiquem à vontade para revisitar, porque foi um papo super diferente, muito massa. Uma criação de metaverso de Belo Horizonte, né, por meio virtual. E a gente vai falar de aliens, história, símbolos. O que, Pãozinho? Boa, Kim. Hoje a gente tem a grande presença do Alex Kiefer. Ele está fazendo doutorando em simbologia. Ele é doutorando em simbologia. E também em História da Arte, na faculdade Universidade Laval, lá no Quebec, no Canadá. E você também é mestre, né, em Ciência da Religião. Ciência da Religião pela PUC Minas. Boa noite. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Legal, um currículo extenso, né? Mestre em Ciência da Religião, doutorando em Simbologia, Universidade Francesa, país canadense. Exatamente. Né? Também tenho um livro escrito sobre sobre cultura peruana, sobre mitos do Peru. Então, assim, são as coisas que eu estudo, né? Uhum. Até voltando pro princípio, a graduação foi em quê? Eu sou geógrafo. Então, você só foi dando um passo a passo nesse universo da simbologia. É como eu falo. Por que simbologia? Aí todo mundo vai falar assim, simbologia, o que é isso? Aí todo mundo, vou remeter ao Robert Langdon, lá o Código da Vinci. Uhum. E foi justamente isso que me inspirou mesmo a fazer simbologia. E tem, porque eu sempre gostei de mitologia, de arqueologia, então eu falo que o simbologista, no meu caso, é um arqueólogo frustrado, porque era uma coisa que eu sempre quis, Indiana Jones, aquela coisa toda, e nunca consegui realizar, porque aqui no Brasil você não tem um campo para isso. Nem um pouco. Quer dizer, tem um campo, mas não é muito valorizado. Não é investido. Então, consegui jogar essa questão da simbologia religiosa, que está muito dentro da mitologia, da arqueologia, da história comparada, da sociologia, da antropologia. Sim. E trabalhei isso na PUC, né, sobre a cultura asteca, sobre as mitologias astecas e os símbolos em relação à imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma das imagens mais misteriosas, ainda não tem segredos sendo descobertos sobre essa imagem. Não se sabe como ela foi feita, tem coisas ainda bem enigmáticas, como o Sudário de Turim. Então agora estou lá no Canadá, estou concluindo exatamente nesses próximos meses agora o doutorado em Simbologia e História da Arte, fazendo um estudo sobre vamos dizer assim, a simbologia das deusas do sagrado feminino na cultura inca, na cultura asteca e entre os índios do leste do Canadá, que são os algonquianos e iroqueses, né? São várias tribos dentro dessas duas etnias. Legal, a gente falou de pluralidade, tem essa pluralidade também de campos para se explorar dentro dessa... Isso dentro do século XVI e XVII, quer dizer, eu estou pegando um pedacinho ali da história da América, né, da colonização, e trabalhando de que forma a igreja usou esses símbolos, principalmente as imagens no culto à Virgem Maria, e como isso, como muito das culturas, né, vamos dizer assim, das culturas pré-colombianas, sobreviveu no culto católico, na devoção mariana. Então tem sido assim uma coisa muito rica. Sim. E, como eu estou dizendo, a gente consegue entrar bem nessa vários questão da mitologia comparada. Você também é ufologista, né? Tenho esse pezinho todo, a perna toda na ufologia. Gosto muito porque é um assunto assim que tem crescido muito nos últimos anos, aumentado também o número de aparições, de relatos que a gente também não consegue explicar. O próprio Canadá tem muito isso, né? Não preciso nem falar da Área 51 dos Estados Unidos. Os clássicos, né? Os clássicos.
Então, assim, eu acho que isso tudo também faz parte de um processo religioso, de mudança Sim. dos paradigmas religiosos do planeta, da humanidade. É engraçado como que queria fazer um comentário sobre essas perspectivas, que até na nossa conversa antes a gente falou de mitologia, a gente conseguiu ir para religião, para extraterrestre e o diálogo de tudo isso. Eu acho curioso um exemplo. Eu tenho um amigo que quando a gente estava conversando sobre assim, o apocalipse, o fim dos tempos, e ele trouxe uma perspectiva assim, não, para mim é claro que está começando esse período, que é a era de Aquários. Aí você já pensa assim, ele trouxe esse papo para isso e todas essas coisas dialogando. Por que assim, ao seu ver, que todas essas conversas, toda essa mística e mistério assim da humanidade, elas acabam dialogando de tantas formas possíveis? Você está dizendo com relação à questão, então vamos pegar primeiro essa questão aí do fim do mundo, né? Que ficou muito famosa com as profecias maias. Também, 2012. Vai acabar tudo, né? Não, e tem várias, por exemplo, o Norte tem Ragnarok. Sim, você tem o próprio catolicismo, o cristianismo você tem, né? A segunda vinda de Cristo, a segunda parúzia, que vai acontecer um dia e tudo. E já tem pessoas, teóricos, né, dizendo que estava assistindo sobre isso essa semana também, e tem teóricos que dizem que essa segunda vinda de Cristo também está relacionada à questão da inteligência artificial e da nuvem. É uma chat viagem. de GPT. Exatamente, sabe? Mas essa questão da ufologia, eu acho que ela tem crescido muito nos últimos tempos pelo fato das pessoas terem se aberto a isso. Sabe? Sim. Eu particularmente comento que eu tenho a sensação de que um dia eu vou ver alguma coisa diferente lá no Canadá, como eu já vi aqui no Brasil. Então, né, é uma coisa que... Pô, será que vai ser legal? Será que eu vou ter um contato de terceiro grau? Porque aqui no Brasil eu já vi muitas coisas. Participei de um grupo de ufologia e tudo, ainda tenho, né, de certa forma, contato. Com as pessoas daqui e tudo. E tem N relatos, N coisa assim que você... de dia aparece. Sim. E você acha que ainda existe um ceticismo tão forte quanto a todas essas coisas? Assim, particularmente, que a gente vai falar de um lugar, porque, bom, a gente acredita... Você falou que você tá com o pé, a gente já tá jogando. A gente nasceu nadando nesse mar, a gente acredita. Eu lembro, meu pai me pôs pra ver criança, eram os deuses astronautas, que ele já tinha um livro. Meu pai lê coisa de Sumer. Meu pai é outro chapéu de alumínio pesado, se for olhar. Então, assim, a criação ajuda. Só que, assim, muitas pessoas são bem céticas quanto a isso. Tem gente que é totalmente... a gente até comentou do próprio Rainer, né? Assim, o nosso amigo, o seu afilhado, que... Grande abraço, Rainer. Lembramos de você aqui. Salve, tá vendo, Rainer? Lembrei com um pouco de ódio no coração. Que, assim, fica com... Que tem esse... Assim, de uma forma até justa, né? Cadê aquela evidência cabal, isso tudo... Você acha que essas evidências que conseguem trazer para esses céticos essa comprovação, elas estão mais perto de acontecer? Sim. Eu acho que muitas das questões, eu vejo duas questões aí que influenciam nessa questão das pessoas acreditarem ou não. A questão dos governos, que a gente sabe que muita coisa ainda é oculta, não é aberta totalmente para nós, né? E outra, o próprio medo que o ser humano tem, que é uma questão do ser humano, da pessoa, medo do desconhecido, medo de enfrentar. Eu trabalho muito com as chamadas crenças limitantes, tenho estudado muito isso, até estou escrevendo também sobre isso, essa parte de como terapêutica, né, essa questão toda, de que a gente cresce com uma série de coisas que a gente vem escutando dos pais, da família, na escola, e são coisas que bloqueiam a gente. Então, quando a pessoa ouve, desde criança, nossa, os ETs são do mal, porque a maioria dos filmes, vamos ocupar um pouco de Hollywood nisso aí, tem que ter um ossinho, tem que ser mostram os seres extraterrestres como invasores da Terra, invasores de corpos, tem inúmeros filmes assim. Mas vai criando, não, isso é do mal, a gente tem que ter medo, um dia vão destruir a Terra. E aquela ideia de que se chegou até aqui é porque é muito mais poderoso e muito mais... Né? Então você tende a sublimar aquilo ali com medo, né? Então não vou acreditar, isso é muito próprio do ser humano também, sabe? A questão do medo.
Mas a gente está tendo muita, como é que eu vou dizer? A gente está tendo muito sinal claro de que as pessoas vão começar a ver, sabe? Voltando para o assunto da mitologia, que Sim. está muito próximo também sobre essa questão da arqueologia, né? E assim, na área da simbologia e da história da arte, a gente também vê, existem N quadros de pintores famosos apresentando Sim. OVNIs. Eu já vi coisas também bem curiosas, assim. Entendeu? As pessoas em foguete, um quadro de 1300 e... Pois é. E algumas coisas como, né, máquina do tempo, essas tecnologias que acredita-se já existem na Terra, isso tudo vai aparecer. Eu acho que isso tudo tá na hora. A gente está chegando nesse ponto de uma Exatamente. ruptura. Eu acho assim, que a talvez. humanidade ela está sofrendo uma transformação. Eu posso até levar isso para o campo da religião, dizendo que os paradigmas religiosos eles estão mudando na atualidade de uma forma Sim. a sair daquela coisa cristalizada em uma só religião e as pessoas se abrindo para tudo. É o que a gente chama de pluralismo religioso. E nesse pluralismo religioso, a gente vê uma tentativa, uma vontade, um desejo da pessoa, do indivíduo se conectar pessoalmente com Deus. Sem interferência do padre, do pastor, do Sim, xamã. vira uma linha direta em algum nível. Exatamente. Então, isso aí faz com que as pessoas se abram para a nova era, que veio trazendo todo esse arsenal de informações, toda essa bagagem aí de símbolos, de histórias, de crenças, rebuscando mitologias antigas, crenças como se fosse realmente uma questão assim, não. Os antigos deuses, eles continuam, são mestres ascensos, vamos pedir a ajuda deles, estão ajudando a humanidade, basta que a gente peça. Isso faz parte do religioso também. Sim. Né? As pessoas elas não estão mais querendo aquele negócio prontinho e acabado de acreditar em uma coisa só, sendo que elas podem se abrir para várias. Eu mesmo brinco muito que eu sou católico, espiritualista, eu vou à missa, eu rezo o terço, tenho toda essa vida, né? Mas gosto muito também de tomar banho nas cachoeiras de Oxum, vamos puxar aí, né, para as religiões africanas, faço meditação, as meditações de Ganesha, as meditações hindus, sabe? Recito mantras do hinduísmo, do budismo, são coisas que trazem paz, são coisas que ajudam. Somente no Canadá que a gente sai de uma pandemia aí, e eu passei por essa experiência de viver isso tudo sozinho, isolado, então a gente tem que se agarrar em alguma coisa que traga uma certa tranquilidade, que traga paz, né? E quando a gente resgata essas... Até que nem você falou esse pluralismo religioso e as religiões diferentes, e a gente voltando naquela ideia de que talvez num princípio... tudo veio de uma coisa só, assim. Exato. Eu imagino que ao longo dos seus estudos você tem verificado muito essa ideia curiosa de como que várias mitologias são super parecidas, ainda que na teoria nunca tenham se comunicado esses povos. E não se comunicaram mesmo, porque vamos colocar lá, os egípcios, os astecas na América, eram separados por um oceano, o pessoal não se conhecia. Mas tinha pirâmide. Entendeu? Mas você vê padrões culturais que a arqueologia detectou muito interessantes. Como eu falei, não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, existe, se você ligar as pirâmides do Egito, Stonehenge, as pirâmides maias, Chichén Itzá, Tikal, e lá Machu Picchu, você vai conseguir estabelecer um quadrado correto, perfeito. Um recorte do... Entendeu? Então, assim, como se fosse... calculado, né? Tem essas questões aí também, aí a gente tá falando de mitologias, né? A mitologia da virgindade, da concepção virginal, né? Nós vamos ter também as mitologias que vão falar de grandes cataclismas aquáticos, né? Como os dilúvios, né? Tem essa questão dos Atlantes, tem essa questão também dos como é que eu né, que está muito associado a essa questão também dos deu um branco aqui agora. Está muito associado sociedades lá que você falou ao Triângulo das Bermudas, aos triângulos, né, de lugares que desaparecem coisas, né?
A gente vai pegar também uma que tá muito voltou muito as pessoas darem a questão dos Anunnakis, né? Sim. Sumérios e tudo. Sim. Então isso tudo faz parte de uma redescoberta de culturas antigas e é coisa recente. Porque a cultura sumérica, nem você falou, eu conheço por alto, que nem eu te falei, graças ao meu Sim, pai sim, também, sim. mas assim, é uma história, se o Spielberg tivesse lido mais cedo, ele não tinha feito ET, ele não tinha feito os contatos imediatos, tinha feito sobre que é Eles criaram cerveja. os deuses, né? Né? Os deuses são uma metáfora quase que, pra gente que lê uma metáfora, mas você consegue fazer essa relação com o ser cósmico de uma outra forma, né? Quando Sim. você fala descer ao céu, você vê neles o aspecto literal disso, né? É como eu estava falando, né, com o Felipe antes, essa questão de você nomear os deuses, as entidades sobrenaturais, vem de uma necessidade do ser humano de respostas de coisas que eles não entendiam. Eu vi um raio cair, vamos falar de paleolítico e neolítico. Eu vi um raio cair, o que é aquilo? É um deus. A água, a terra, o fogo, o céu. Então, assim, o que não conseguia se explicar era sempre jogado para o aspecto de sagrado. Tentar relacionar, igual você falou, por exemplo, a terra é sagrado. Sim. E o que tem a ver com a terra? Aí você fala, por exemplo, a mulher. A mulher. Porque né? ela também dá frutos, igual a terra dá Sim, frutos, dá a vida. água, né? A questão da concepção e tudo. Tem até muito interessante eu estudando essas questões dos iroqueses. As mulheres, vamos passar um pouquinho para essa questão da mulher, que é interessante na simbologia. Sim. Nas sociedades indígenas do Canadá, as mulheres, elas têm um grande poder de comando, elas têm poder de parar uma guerra. E existem alguns rituais que ligam diretamente a mulher à questão da fecundidade da terra. Tem um rito que na lua cheia, quando a mulher ela começa o processo de menstruação, ela pega um pano com sangue menstrual e ela arrasta esse pano pelo campo. Que vai ser, né, para que seja uma colheita farta, de fertilidade, aquela coisa toda. Então, essa questão da mulher com a água, com a lua, né, que é a questão dos ciclos. Isso As tudo, fases da lua. exatamente, os ciclos menstruais, os ciclos da mulher, aquela coisa toda, isso tem muito a ver com a natureza. Então a gente pode falar de um sagrado feminino. Sim. Né? E você acha que, assim, tá pensando aqui, você fala, né? É muito legal quando a gente já vai pra lua e todas essas. Você acha que, no que diz respeito à simbologia, a humanidade também, que nem você falou, que procura atribuir esses sentidos, procura também ver esses padrões ou eles estão lá e por isso eles são vistos, assim? Quando a gente entendeu essa dúvida, às vezes eu me pergunto, até tentando fazer um exercício também, de assim, será que realmente essa sincronicidade... Tipo, já é algo que tá no nosso código, assim, humano. Talvez, Eu assim... acho que é por aí. Porque quando a gente para pensar, toda essa questão do ciclo, de algo se interligar com isso, de aquilo parecer... Essas associações, elas parecem muito claras e ao mesmo tempo, assim, por que são assim, né? Porque eu acho que, beleza, a gente é racional, os outros animais não são, mas a gente ainda tem nosso instinto. Depende, daqui a pouco é sexta-feira, viu? Hoje é que tinha sem nem, cara. Mas por ele já ter esse instinto, por exemplo, um animal já sabe fazer instintivamente, não precisa pensar, tipo, por que eu tô fazendo isso? Sim. Eu acho que a mistura nossa do racional com essa receita que já vem, que faz a gente traçar caminhos, eu acho, parecidos, eu acho. Sim. Sim. Eu acho que esses padrões, realmente, eles existem, são coisas que já estão... Aí a gente vamos para um aspecto da psicologia, né, que é o inconsciente coletivo. Sim, É. exato. Então, vem daí. Eu tava pensando no exemplo disso, vou até te interromper, porque teve um caso, a gente tava conversando sobre... A gente estava conversando sobre um grupo que a gente tem de fazer um desenho, uma arte pro grupo, uma logo pro grupo. Um amigo nosso foi dormir, cochilar de tarde, e ficou pensando que queria fazer uma estampa de roupa com isso. Só que ele nem chegou a ler. Não leu nada, cochilou. Ele acorda e ele vem me falar, porque depois que ele ficou pensando nisso, o papo virou esse. Eu falei que eu tô com um plano de abrir uma linha de roupa, e tudo que ele confabulou sozinho antes de dormir é a discussão que todos levaram a mesma sinapse que foi sendo construída. E isso impressionou eles. Então,
Desculpa te interromper, mas acho que bate com isso que você ia falar. A gente pode entrar também na física quântica. Nós todos somos energia, nós todos estamos conectados Trocando coisa. o tempo todo, entendeu? O nosso cérebro, a gente tem esses poderes psíquicos, né? De você descobrir, aquela intuição, perdi tal coisa. Não, tá no lugar tal, você vai lá e encontra. Acho que até você sabe, tipo assim, acho que algo ruim vai acontecer. A nossa intuição, né? A gente tem pessoas que têm um terceiro olho forte. Sim. Essa questão da visão, eu mesmo tenho uma intuição muito forte. Então a gente pega muito isso pela física quântica. Nós somos energia, estamos conectados, né? O consciente coletivo é isso. Essas informações elas vão mudando. Como reverter a entropia? Né? Nós temos por exemplo, a ciência ela tem pesquisado muito sobre essa questão do poder de você se comunicar com o outro pela mente. Sim. Sim. Algumas pessoas já conseguem fazer isso. Tô pensando, a pessoa vai e te liga. Sim. Isso faz parte do inconsciente de energia que nós trocamos. É engraçado que sempre vai ter pessoa pra falar, poxa, mas as coincidências elas acontecem. Só que quem experiencia isso e vê os momentos sabe que tem algo e a não é mais. simples assim. Claro, se a gente tá falando sobre desenho, ele podia ter pensado em estampa e a gente também pensou, óbvio. Ok, justo. Não tem como eu provar que é nada além disso de fato. Mas quando você vai vendo isso em vários momentos, aconteceu o outro dia que eu também com um amigo conversando, uma situação do tipo que a gente brincou assim, um raio não cai duas vezes ao mesmo tempo. Cai. Passou um segundo, a gente falou assim, a mesma frase juntos. Cai. Assim, Cai foi duas, quase uma três, piada quatro. divina do nosso comentário. Então assim, eu acho que existem as coincidências, mas tem esses momentos também que as coisas você sente assim, no mínimo, que estranho. E nessas horas que você se apega esse mistério surge, né? Não Até sei. puxar um pouco pra... Não sei se vou mudar muito de assunto. Essa energia que você tem essa intuição, você acha que isso acaba caindo, por exemplo, tarô, essas coisas Eu sou assim? tarólogo. Eu sou tarólogo. Eu sou tarólogo desde 2006. Trabalho com vários... Sem mudar de assunto, não. Tá vendo? Estamos nele. Trabalho com vários decks, né? Que a gente fala são os conjuntos de cartas. E também com as runas nórdicas. Olha só. Eu não é fazendo propaganda não, mas já fazendo, eu não erro. As cartas não erram. E as pessoas me perguntam assim, Alex, mas eu tenho vários atendimentos, desde o Canadá, por câmera. Sim. Alex, mas como é que você consegue ver o que eu tô passando? Como é que você tá me falando um negócio que eu sei aqui? Mais uma vez, eu tô no Canadá e a pessoa tá aqui, é uma conexão energética. No coração das cartas. As pessoas pensam que as cartas, né, como o Felipe tocou nesse assunto, pessoas pensam que as cartas elas são mágicas. Não, é a sua energia, é um espelho que eu tô segurando ali para você mesmo se enxergar. Sim. Eu sou um tarólogo, taromante, diferente da cartomante, né? Não estou falando mal de quem usa isso, mas a minha intenção não é tanto de ver o futuro das pessoas, apesar de parecer. Porque eu sou daquela linha de pensamento que a pessoa tem que pensar no seu agora. Sim. O poder do agora. Tem até aquele livro, né? O ator, ele é até canadense. O poder do agora. É no agora que você decide as suas questões para que você possa buscar isso, projetar esse futuro. Mas é agora que você tem que preocupar, não é com o futuro. Tipo, na energia, Isso. como ele tá atualmente, você já sabe como é que ele vai traçar as coisas. Então assim, eu seguro um espelho para você enxergar coisas que você não enxerga. As cartas servem para isso. Sim. Tô conectando com a energia pessoal. Isso onde eu estiver eu consigo fazer. Mais uma vez, nós somos energia e estamos interligados, né? Foi bom você tocar nesse assunto. Legal, Um exemplo claro de... E volta para aquilo que a gente tinha comentado muito por alto antes, mas que eu queria discorrer. Quando a gente fala da simbologia, mitologia, e aí a ciência misturado com tudo, assim, as pessoas fazem uma distinção muito, muito dura, eu acho, Sim. entre a ciência e os Muito fatos e categórica. tudo, e a espiritualidade, a religião no sentido da crença, da fé. E pelo que eu vejo, para
se estudar, à medida que se aprofunda o conhecimento nisso, eu acredito que Conversa. você perceba que essas coisas elas dialogam muito mais do que Sim. se repudiam, né? A própria física quântica trabalha essa questão do religioso aliado à ciência. Porque Sim. você vai ver realmente que tem coisas que você vai conseguir explicar pelo religioso e tem coisas que você consegue explicar também pela ciência. Então uma coisa não está totalmente dispersa nem separado da outra. Mas é uma questão que a gente tem de séculos aí, né? Sim. De um certo combate, vamos dizer, contra aquela pressão, né, que foi feita na Idade Média da igreja de controlar o saber, de controlar... Parte da coisa vem por aí. Mas eu acho que tem muita mudança em curso agora nos nossos dias atuais que vai levar para um caminho bem bacana assim de unir as duas coisas. A física quântica tá aí para isso também, né? Existe algum aspecto desses que você acha tão extremo que até você fica cético em relação a ele? Tava pensando aqui, quando a gente fala, por exemplo, da relação de OVNIs extraterrestres, alienígenas do passado, essa ideia da influência disso no mundo, na própria religião, em tudo. Mas aí tem pessoas que podem traçar isso de uma forma. Eles estiveram presentes e guiaram tudo. Pode ter as pessoas mais duras que falam que até a própria história bíblica tem essa influência direta. E se a estrela guia fosse um disco voador? E se a Virgem Maria foi uma inseminação artificial? Radical dentro Exato. dessa crença. Se a Virgem Maria foi uma inseminação artificial? Existem as pessoas, Clone, as pessoas falam disso. Sim. Alguma dessas teorias te deixa mais assim, misturando muito a coisa? Ou precisa dessa Tem abertura horas que pra... a gente, por mais cabeça aberta que você seja, tem horas que você pensa assim, gente, mas isso não faz muito sentido, não. Isso não faz muito sentido. Aí você pensa, será que eu tô sendo muito... Né, eu acho que não faz muito sentido. Uma coisa assim. Mas não é porque eu estou querendo me agarrar às crenças. É porque tem coisa que eu acho que não faz sentido mesmo. Sim. Você até Entendeu? tenta buscar, mas É fica porque fora. você não quer fugir, que nem você quer deixar também andar junto com a ciência. Exatamente. Então quando foge muito, aí você consegue dar aquela... Isso. Essa questão dos alienígenas do passado, como a gente está falando, é uma coisa assim que a arqueologia tem descoberto e não tem coisas que não têm sido explicadas até hoje. Sim. Né? Estava vendo essa semana um documentário sobre a Ilha da Páscoa. Então, assim, aqueles moais, né? Como foram produzidos. Aí você tem também lá no Peru, quando eu pesquisei, eu escrevi um livro sobre o meu livro, né? Fazendo merchan de novo. Por favor. Né? O Enigma do Disco Solar, que eu publiquei em 2013, depois de 17 dias de pesquisa no Peru, em que, segundo a lenda, existia um grande disco de ouro que era adorado no templo do Coricante, em Cusco, e quando os espanhóis dominaram a cidade de Cusco e pegaram os tesouros, tomaram posse, né? O disco não, ele desapareceu. Então tem aquelas lendas que falam que o disco ele tinha sido um presente dos deuses astronautas, ele tinha poderes, ele abre portais, né? A gente já entra nessa parte mística do mundo intraterreno, das cidades subterrâneas, Sim. dos tesouros, do entendeu? chamado de... Né? Chamar de Yankee. Então, assim... até porque até faz mais sentido do que falar, não, porque ele fugiu pro espaço sideral e foi para outro planeta. eles, de Faz até alguma sentido forma, também esse eles negócio. foram levados, sim. levaram a esconder esse disco e tudo. Então, eu escrevi um livro, muito naquela linha mesmo do Dan Brown, de aventura, um romance de aventura, em que eu falo sobre... É uma essa ficção, questão. mas tratando É uma da ficção discussão em que real. eu trabalho muito essa questão da simbologia, mas assim, as histórias, a questão das lendas que eu apresento ali são muito baseadas no Sim, que sim, é no seu estudo. real. E no seu... Sim. Então, assim, é muito... Até quando a gente vai escrever um livro, você confronta dados. E você pensa assim, por exemplo, eu também sou um trabalho que eu produzi, que eu ainda não publiquei, mas é a biografia de Santa Rosa de Lima, que é a patrona do Peru e da América. Eu sou muito devoto dela por ter nascido no dia que ela morreu, teoricamente. Ela faleceu no dia 24 de agosto de 1617. Eu nasci no 24 de agosto de 1974. Né? Aquela história que nem o É. Tolkien lá dos Três Anéis. E- Não, isso aí é muito doideira. Então eu tenho assim essa coisa toda com Santa Rosa de Lima e eu vou escrever a vida dela. Então fui ao Peru, passei 4 dias lá antes de pesquisar, antes de ir para Cusco e mergulhar nessa aventura toda lá, né, das lendas, os mitos incas e tudo. E
por que eu tô falando, então, do Santa Rosa de Lima? Porque quando você vai escrever um romance e você tem que confrontar aqueles dados, é diferente de escrever um livro científico. Sim. Eu contatei na época vários especialistas na vida dela, lá do Peru, da Universidade de São Marcos, Universidade Católica do Peru, e um deles, que é o professor Teodoro Ramp, ele já faleceu e tudo. Quando eu terminei o escrito, o Dr. Teodoro Ramp é um dos professores mais renomados lá, né, nisso aí, dos estudos sobre Santa Rosa de Lima e a sociedade peruana do século XVI e XVII. Ele falou assim: Alex, interessante que isso que você me falou tá me fazendo pensar que ela não poderia estar no lugar tal, na época tal, de acordo com a Sim. história oficial. Então a gente assim tende a confrontar isso. Você até Sim. tem esse trabalho da dúvida envolvendo ainda que a Sim. crença, né? Isso é muito Uhum. importante, você Sim. aliar a sua dúvida com sua crença. É o que a ciência vai fazer a gente. É o que a ciência vai buscar, o Sim. teste, né? Nós temos que testar para comprovar se é realmente aquilo. Então é muito, muito interessante quando você se propõe a fazer um trabalho científico e em algum momento lá você vai ver assim, isso vai te chocar com uma crença minha. E você consegue, né, Sim. dissociar as coisas. Tem sido muito bacana nesse aspecto. Só comentar isso que eu tinha falado, porque você falou dessa ideia da data e essa... Tem duas coisas que eu acho impressionantes também, mais uma vez, coincidências, né? Pra quem Eu acho que é vê. até legal falar que tem gente que não sabe. Sim, porque assim, e tem tudo a ver com mitologia, no caso dele, Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, e que acho que até muita coisa, pra quem leu o Silmarillion, sabe que ele usa muita referência da criação do mundo a partir da música, e que tinham aqueles anjos, né, que ele não chama assim, mas que um deles se destoa e quer fazer a própria maneira. Capetinho. É bem... O Anjo né, Caído, aí vai a história. Exatamente. Então ele usa muito dessa referência, mas enfim, ele criou a principal obra dele, que é O Senhor dos Anéis, e que tem aquela ideia de um anel, né, para... Não, 3 anéis pros elfos, né? três anéis para os elfos, Aí depois 7 7 para os pros anões, anões, 9 9 para pros os homens, humanos e um pra- um para todos Aí dominados. se você colocar a numeração... E aí o ano da morte dele, que é 1973. Ok, números. Numerólogos que trabalhem. Agora o Mark Twain, que é um outro autor, ele nasceu com a passagem do cometa Halley. Aham. E quando tava voltando numa entrevista, ele deu assim: eu tenho um sentimento que a minha história tá ligada a esse cometa, e assim como eu cheguei, eu vou com ele. E o cometa Halley passou e ele morreu. Então, assim, Trouxe e levou, né? é assim, porra, tá Muito doido, muito doido. Aí a gente fala mais uma vez essa questão de energia. Mais uma vez a gente fala sobre essa questão de energia, sobre a questão da coincidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que as coisas elas acontecem porque elas têm que acontecer mesmo. Embora a gente não entenda o motivo disso, mas um motivo existe. Sim. É cósmico, é uma coisa... Eu posso falar N coisa aqui, mas um motivo vai existir. É cósmico, é pessoal, é destino, mas Sim. um motivo tem. E Estamos até entendendo. perguntando nisso, sobre todas essas crenças, queria perguntar, não sei se vai ser fugir do assunto, talvez não, já que o tarô deu certo. Qual que é a sua opinião dentro dessa questão da simbologia também, dos sonhos? Você vê isso como também Uma mensagem, ou... coisas a se interpretar sobre você, uma questão também desse espelho, um mero ruído da sua rotina, ou até algo que possa ser passado para você nessa... às vezes é um estado que as trocas Tá. que você tem, elas se tornam mais fortes antes Sim, que se projeta, né? projetam. assim. Eu acredito em 2 tipos de sonhos. Os sonhos vão pegar pela psicologia, né? Que foram muito estudados pelo Freud. Assim, o sonho em si ele foi assim, uma das bases principais dos estudos do Freud Sim. e também do Jung, né? Que também juntou com a questão dos arquétipos. Né? O sonho ele foi uma matéria-prima, somente dos estudos freudianos e tudo, em que você trabalha ali as suas repressões, aquela coisa toda. Mas vamos eu vou nomear esse sonho como sendo um sonho do seu psíquico. Sim, Chuva. tá chovendo? Um sonho do seu psíquico. Abençoada chuva. Um sonho do seu psíquico. Né? É uma questão do seu emocional, está sendo refletida ali de certa forma. Sim. Mas eu vou também falar do sonho mediúnico.
Que é aquele sonho em que você realmente se conecta com energias, com entidades, ao plano espiritual. Não é uma coisa natural, é sobrenatural. E ali sim você vai ter informações Sim. e vai, né? O próprio espiritismo kardecista fala que nós nos desligamos dos nossos corpos quando a gente dorme, nós vamos ao plano espiritual, recebemos orientação, essas coisas todas. Não existe essa crença. Eu te falo isso porque muitas vezes eu conheci muitas pessoas ao longo da vida que possuem sonhos premonitórios. Sim. Ou seja, em algum lugar ali do tempo e do espaço, essa pessoa pode avançar e conhecer uma realidade que não é a realidade dela agora. Então, Sim. né? Eu acho que é perfeitamente possível. Uhum. E Porque seria esses eu acho dois que, casos. tipo assim, eu não sei. Mas eu acho que é quando você tá mais sensível, porque meio que seu material, o seu corpo, o material mesmo. Não sei, a alma, a mente, não sei, tá muito mais sensível e aí esses estímulos, essa troca de energia é muito maior e aí a pessoa consegue fazer coisas, ver coisas que ela não conseguiria acordada, talvez, não sei. Eu acho que é a questão de ter um dom mesmo. Tem pessoas que são muito mais. Vamos colocar, então agora eu vou entrar. Propensas, assim, Como? meio que Propensas. propensas. Sim. Por exemplo, você tem lá o poltergeist. Nós vamos falar de assombrações. Vamos. Né? Já visitei Bora. muitas casas, muito lugar assombrado também, ao longo da vida. O que é o poltergeist? Ele tem uma explicação psicológica. É uma energia de uma pessoa que está com alguma questão em crise, resolvendo. Geralmente o poltergeist ele é muito associado a adolescentes, estão naquela fase, Sim, né? que é um momento de Isso. mudança De de mudança, cultura, de de conflito, de liberação. Isso. Então, tem algumas explicações científicas de que o poltergeist é uma energia emitida por essa pessoa e que se propaga no físico. Então nem chega a ser tipo um fantasma. Tem o poltergeist do fantasminha lá, como a gente tá. viu no filme, isso, né? Tem. Porque o poltergeist, ele vem de um termo em inglês que significa espírito brincalhão. Mas muitas vezes o poltergeist, ele não é provocado por entidades. É pelo psíquico Sim, de uma ele pessoa. é um a reflexo força, da... Sim. Entendi. Entendeu? Que eu poderia chamar de uma força mediúnica, mas é também força Não deixa de ser. paranormal, né? É engraçado porque assim, as pessoas, ainda que as pessoas mais céticas e tudo, eu acho que tinha que ter um olhar voltado, principalmente para essas religiões que lidam com a mediunidade. Nem falo de acreditar no dogma em tudo, porque, por exemplo, eu não sou espírita, mas todo relato que você tem das pessoas que já foram em frequência centro espírita alguma coisa acontece e que você não compreende porque acontece. E que se você vê e vivencia, como que você nega, né? Que uma coisa é eu falar assim, não, eu sou ateu, eu não boto Não fé em nada acredito. disso, a pessoa, não, a galera lá tá assim, mas se você vai e acontece com você, você vivencia aquilo, não sei. E aí eu tô falando, mas assim, religiões também de matriz africanas tem um pouco dessa mesma pegada também, sim. tem essa questão de incorporar, receber e tudo, e tudo isso eu fico pensando também até que ponto o ceticismo absoluto, que eu não acho errado a pessoa pensar que não acredito que como as religiões dizem as coisas sejam, não, talvez assim, a gente seja só isso, mas a pessoa, eu do jeito que eu sou, eu posso estar completamente enganado, não quero ser presunçoso, mas eu acho esquisito as pessoas não conseguirem se dar um dedo de abertura por curioso, né? Pra esse curioso, porque é no mínimo curioso. Mas então, mas eu acho que é o que ele falou. Eu acho que volta o medo desconhecido, entendeu? Às vezes é mais Sim. confortável negar E talvez assim, as e coisas acreditar no que ele já Parte sabe. de uma negação. E talvez as coisas são como são, né? Tipo assim, não, meu trabalho é o trabalho, ali é ali, aqui Mas, é aqui, mas eu vou acho que a morrer. gente até já conversou disso num outro episódio, só não lembro qual. Que às vezes, pra pessoa, tudo bem, eu concordo que tem que ser aberto mesmo. Mas às vezes, pra pessoa, aquilo faz sentido pra ela Sim. e não quer fugir daquilo, sabe? Sim, Você entendeu? sim. Por exemplo, pra ela, que você falou, não quero mexer com isso, não quero mexer com isso, por mais que eu não concorde, parece aquilo que faz ela funcionar, sabe? Tipo Sim. assim, deixa ela nos trilhos, sabe? Sim. Às vezes mexer com outras coisas vai deixar ela confusa, não sei. Eu não sei, acho que tem essa Eu ideia. acho que o importante quando a gente está falando de questões de crenças é você pegar para você crenças que te deixem confortável, Sim. que te façam sentir bem. É o que as pessoas buscam muito como uma noção de pluralismo, como eu estou dizendo.
Eu não quero ser forçado a acreditar em dogmas, sendo que eu não acredito nesses dogmas. Sim, com certeza. Entendeu? Eu quero buscar uma união pessoal com Deus, com Alá, com Jeová, com Odin. Eu quero acreditar em Palas Atena. Eu tô lá, eu sou apaixonado por Ganesha. Eu vou lá tomar banho nas cachoeiras. Exatamente, entendeu? A pessoa ela quer ter uma relação com com o sagrado. E existem lugares onde ela se sente melhor ou ela se sente pior, mais acolhido ou menos acolhido. Essa questão que a gente está falando aí sobre, né, sobre acreditar, sobre o poder das pessoas. Eu já conheci médiums que te falam nomes. Isso fica assim. Poxa, né? Eu conheci uma vez uma médium que ela virou pra mim e falou assim: quem é Danilo? Eu tô assim. Meu "Ai, pai. Meu pai. Epa, é uma pessoa do meu passado aí e tudo, que eu conheci um amigo que eu tinha. Você ficou muito decepcionado com ele. Ela falou assim, fiquei assim, quem é fulana de tal? Eu tô assim, poxa. Aí comecei a pensar assim, como é que eu não vou falar que não existe alguém ali soprando isso pra pessoa? Porque ela nunca me conheceu. Sim, começa a trazer coisa especial. Eu não falei nada da minha vida pra ela, quando ela pegar uma pessoa que tá lá 10 anos atrás, entendeu? Não tem como ela ter feito uma pesquisa. Não tem. Tipo, uma coisa que é muito fora hora, da né? de dados, é algo muito só de vivência, né? Então Sim. tem pessoas que realmente têm esse nível de espiritualidade. E tem as experiências também, que o próprio meu família do meu pai, Danilo, eles foram muito tempo assim em centro espírita, tudo. Acho que nenhum hoje ainda frequenta, mas todos tiveram esse contato infância, adolescência. E tem um caso clássico que aconteceu na infância e adolescência, depende da idade dos irmãos, que eles foram brincada, jogo de copo, né, e eles passaram uma situação que todos eles falam que assim, Nunca mais. não é brincadeira. Aquilo não Tipo é. assim, mudou eles de um jeito que não tem um ali sacaneando, não tem uma coisa, porque assim, o negócio começou a mandar um recado pro pai de uma dívida não paga, de um trem maldito, de um negócio assim, e a coisa ficou esquisita, e aquele clima de terror, de medo. de bad Porque vibe. aí você. A gente tem que ter muito cuidado com isso que as pessoas chamam de brincadeira, porque, como eu tô falando de energias, né? Principalmente jovens, adolescentes, que ainda estão nessa coisa aí que, né? Tudo acha que é brincadeira. tudo Experimentar, é brincar. São experimentativos, né? E você tá ali com uma energia que você não consegue, você tem o poder de atrair energias que a gente tem, positivas ou negativas, e você vamos colocar energias, entidades, e você atrai pro momento ali uma energia de uma entidade que não é de luz, que não é do bem, e fica carregando aquilo ali, entendeu? Eu tenho um amigo que ele é padre, ele durante muitos anos ele estudou essa questão de exorcismo, ele não é exorcista, mas era como eu, assim, gostava muito dessa arte, a gente conversava muito. E ele ia benzer algumas casas, e eu ia com ele, era igual caça-fantasmas. A gente já viu coisas esquisitíssimas acontecendo em alguns lugares. Eu mesmo tenho um amigo que ele faz parte da Associação Portuguesa de Padres Exorcistas. Então, na época do lançamento daquele filme, né, Invocação do Mal, eu perguntei pra ele, falei assim, Daquele casal, né? falei assim, cara, é assim? Ele falou assim, Alex, o filme Umas viajadas, dá né? umas viajadas, mas é quase aquilo mesmo. Eu falei assim, caraca, É, não me chama pra te acompanhar. Eu lembro que, eu acho que é nesse filme mesmo, quando, beleza, passa o filme, que tem que negócio do terrorzão e tal, aí o filme acaba, assim, só com a imagem, foto real, assim, da família, na Não, mesma com aquela casa, música, com a música na mesma casa, tipo terrorzão, assim, né? você tira suas conclusões, sabe? Não é muito tenso. sim. Pra mim é a hora que eu mais fiquei com medo. Esse filme é Então, bom. assim, tem coisas que eu acho cabulosas, tem coisas que eu realmente não acho que as pessoas devam tratar como curiosidade. Acho que a gente tem que correr de Tem que algumas coisas. respeitar algum. Entendeu? Uhum. Sabe? E muito as pessoas não estão. Eu acho que principalmente depois dessa pandemia, a gente vê as pessoas mais tristes, as pessoas mais cansadas. Isso é um problema, é um grande perigo, porque quem não tem uma força espiritual consegue atrair para a vida Sim. dela. A vida trava, porque a gente sabe que as coisas acontecem assim. Tô falando de energia, Sim. do quântico, né?
Tá vendo? Estão falando do quântico, falando do poltergeist, que acabou de acontecer aqui agora. Né? Então, assim. E logo a pessoinha aí, ó. Deixa. Tá vendo? Tá vendo, gente? O Poltergeist ao Cruzeiro vivo. vai cair, merda. Aí, ó, Não, sinais. Cruzeiro cair é sacanagem, né? Um poltergeist ao vivo aqui. Tá vendo? Então, Puta assim, merda. mas a gente tem que ter um certo cuidado Sim, com as sim. coisas que a gente acredita, com as coisas que a gente pratica. Nesse aspecto da simbologia, as pessoas me procuram muito pra me pedindo, Alex, eu quero fazer uma tatuagem, o que você acha que eu devo A tatuar? gente pode até falar um pouco disso depois dessa procura. Claro, claro. Sim. Porque não existem muitos simbologistas. A verdade é essa. Aqui no Brasil eu não conheço. Não tô falando que eu seja o único, não. Deve ter algum espalhado por aí, mas Sim, assim, sim. que formou, que estudou Não é isso, comum. né? Não é comum. Então as pessoas me procuram muito. Alex, eu tô querendo fazer. Olha, eu recomendo que você pesquise muito símbolo antes. Eu quero fazer um tribal. Eu falei assim, olha, legal, porque tá dentro de uma cultura que ainda existe, né? Você pega aqueles tribais lá do Maui, né? Faça, porque tem símbolo de força, de sabedoria, né? Escolha um bom símbolo. Eu quero fazer uma caveira, né? Que eu tava até falando. As pessoas gostam muito de fazer. A caveira em si, ela representa a morte. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Então, assim, você quer uma energia de vida vibrando sabe? Não estou julgando quem Sim. gosta. Mas, assim, é o que eu tenho que falar. Não, a caveira ela é um símbolo da transitoriedade da vida. É que quer andar nas trevas. Eu quero aqueles símbolos celtas, super bacana, porque são símbolos de conexão com o espiritual, com o material, com o mental. A triskelha, a trisqueta, né? Que são aqueles símbolos finos. E por aí vai. A rosa tem os símbolos católicos, muita gente tatua terço, né? Aquela coisa toda. E você tá tatuando no seu corpo uma energia. E essa energia vai te acompanhar o resto da vida agora. E quando a gente fala. Pode falar. Fácil falar a mesma coisa. Não, é porque... Não, acho que não. É porque eu tava pensando nesse significado do símbolo, Sim. sabe? Por exemplo, a caveira é a morte e tal. Mas, por exemplo... Não é que signifique morte. Remete à a noção transitoriedade da vida. é. Você vai virar aquilo um dia, Sim. né? Mas aí, por exemplo... Aí eu não sei se isso é polêmico. Ah, Por exemplo... Olha o que eu vou falar. Por exemplo, símbolo do nazismo. Antes, ele era um símbolo... Ainda é, um símbolo hindu, que eu acho ele é que um símbolo hindu. É. Aí você tá falando da suástica. da suástica. Ele era um símbolo hindu de prosperidade. E na cultura nórdica também existe a suástica como um símbolo do martelo de Thor. Que é um símbolo de poder. Sim. Mas inverteram. Entendeu? Só que assim, tudo bem, eu vou tatuar suástica. Mas remetendo a outro Não, significado. presta atenção, eu vou tatuar a suástica como ela tinha que ter sido, hindu, nórdica, mas a pessoa que vai te ver, ela não vai estar prestando atenção, se ela tá, Sim. já cristalizou na nossa mente aquilo, aquele negocinho é do mal. Então, isso que é a minha pergunta. O que configura Do o mal com significado sadonagismo. de um símbolo? E eu acho que Sabe, eu ia tipo pensar, assim, não era a mesma coisa, mas já logo que eu falar da cruz, que é um instrumento de tortura, mas vira virou a fé. o mártir de Jesus, a Então, sacrifício é por o nós. conceito que eu estou trabalhando na minha tese, a gente chama de ressignificação simbólica. Sim. Isso aconteceu ao longo de todas as culturas. Então, por exemplo, vamos pegar, você falou da cruz aí, então vamos pegar lá a Igreja Católica, ela é uma das religiões mais ressignificadas que existem. Porque ela pegou os símbolos dos lugares onde ela chegava para facilitar. A catequização. Exatamente. O Natal, as tradições do Natal, não tem nada, vamos dizer assim, cristão. Tudo veio a data, 25 de dezembro. É a data do que eles celebravam em Roma, o Natalis Solis Invictus, quer dizer, o solstício de inverno, ou seja, a chegada do sol. Então, vamos pegar essa data ali, que já é uma festa importante para eles, vão colocar o nascimento de Cristo, que é o sol que veio agora para o novo sol. Aí você tem a árvore de Natal, que era que é da cultura germânica, que eles penduravam, né, frutas, Ou seja, um frutas lá, entendeu? Então, assim, a Páscoa
os coelhinhos são símbolo da deusa Eóstria da primavera, que ela é representada com coelhos, que era fertilidade. Então você vai pegar aquelas guirlandas, tanto no Natal quanto na Páscoa, que também eram símbolos das culturas pagãs. A gente nem usa mais o termo pagão, ficou uma coisa assim, bem... Hoje em dia a gente julga isso preconceituoso. Uma coisa... Então a gente fala as culturas não cristãs, é mais respeitoso. Então tudo isso que não era não cristão, muitas das coisas foram apropriadas pela igreja, né? Sim. E quando a gente fala então disso aí, de utilizar, né, essa questão de dar um novo símbolo ao símbolo, eu posso pegar esse copo aqui e falar, isso aqui não é um copo, isso aqui é uma caneta. Eu vou utilizar ela como caneta, não sei como, mas eu vou sujar aqui, vou escrever e tudo. Eu posso ressignificar qualquer coisa da forma que eu quero, que eu quiser. Aí eu acho que essa é a sua pergunta, Felipe. Da mesma forma como pegaram a suástica e fizeram também com a Soelo, que é uma runa da vitória. Eles também utilizaram a Soelo. O Szinho, assim. Pegaram ela e representaram também. Você pode renomear o seu símbolo de qualquer forma. Você pode dar novos simbolismos, novos significados ao símbolo que você quer, entendeu? Sim. Isso aconteceu em várias culturas também. A cruz era um instrumento de morte e se transformou num instrumento de redenção. Sim. Vamos pegar lá a cruz celta, né? Que você tem lá em vários, é muito comum na Inglaterra, na Irlanda, no país de Gales, na Escócia. Era um símbolo do sol. Aí o que colocaram? Era em forma de cruz? Sim, mas tem aquela bola no meio, é o sol, então Cristo é o sol. Então a cruz celta, ela é uma forma de ressignificação de um símbolo celta na cultura cristã. Eu acho que o seu trabalho deve ser muito legal, assim, claro que não tem capaz, mas de olhar essas origens de tanta coisa que hoje a gente deve ver de uma forma tão comum, a gente é um mergulho na mitologia e na arqueologia, que é o que procura decifrar muitos desses símbolos que a gente não E tem, vira também, obviamente, na cultura humana e a história dela como um todo, né? Cultura pop. E o interessante é que a gente busca, a gente já começa com essa busca, com essa pesquisa lá no Paleolítico, lá no Neolítico. Sim. Sabe? Eu que atualmente estou estudando essa questão do sagrado feminino, por exemplo, existe muita... Em vários sítios arqueológicos na Europa, encontraram-se, por exemplo, a gente tem, né, formas humanoides femininas. Vão lembrar da Vênus de Willendorf, que é uma das mais famosas, que é uma estatuetinha pequenininha. Sim. Então, Eu sei como é que ela é. Mas tem teóricos que falam que existiu no passado da Terra um momento em que era matriarcal, que a mulher, a deusa, mas isso aí virou com a questão do patriarcado. Então a deusa, ela foi subjugada pelo Deus e o Deus passou a dominar, sabe? E é quase um filme mãe também, né? Com a natureza e Deus nessa dicotomia. E tem uma... Então uma coisa assim polêmica, porque tem vários cientistas que não acreditam nessa questão de um passado matriarcal da humanidade. Sim. Mas também não explica o porquê que aparece tanta estatuetinha de Deus de moça, aqui, né? Sim. Entendeu? Mas tem essa ideia, vai ver. Pensando por um lado, eu conseguiria, talvez, num exercício, pensar nessa ideia da musa, que ainda que os homens, assim, é um objeto de admiração importante de produção. Por exemplo, que nenhuma sociedade, obviamente, até meio emburrecida e patriarcal, tinha como as estátuas e as pinturas mais belas as mulheres, como uma referência nesse sentido. Não sei, mas curioso por ser tão primal, assim, na ideia. Mas, assim, agora só voltando rapidinho que você falou. A cultura pop, a gente gosta de filme pra caralho e tudo. Quem não gosta? Pois é. Quem são essas pessoas, né? Não damos com ela. Eu citei aqui o Mãe, por exemplo, que é um filme que trata essa ideia da história da Bíblia, na verdade, de uma forma teatral ali, né? Mas a gente tem filmes de deuses, sejam eles heróis da Marvel, sejam eles de outra forma. A gente tem filmes de culturas, de ritos, pode ser de terror, tem o Midsommar, que a gente adora, que é um... aquele filme ele é bem instigante. Muito interessante, diferente. E assim, eu, pelo menos, eu vejo que tudo isso que a gente está discutindo,
acaba surgindo de várias formas na cultura popular. Assim, você acha que quando a gente traz isso é porque esse papo é o que mais alimenta a ficção? Ou é porque isso também, até nesse sentido de energia, talvez está refletindo o Falando sentimento de do... consciente coletivo. Sim, isso, de Parte consciente coletivo. por aí, Sim. entendeu? E a gente também tem, eu acho que a nova era, a New Age, ela teve essa força de resgatar essas coisas, entendeu? De proporcionar, olha, você quer ver um tópico que eu acho, um símbolo, a deusa Atena. Olha em quantos filmes, até Cavaleiros Zodíacos, a deusa era Atena. Eu, particularmente, a que eu mais gosto da mitologia grega é a Atena, a deusa da sabedoria. Então, assim, e você tem na nova era ela como uma mestra ascensa, que é a mestra da verdade, né? Quem trabalha com a grande fraternidade branca, a Palas Atena é uma das mestras. Então, assim, essas divindades todas, elas estão aí de volta com novos atributos e ajudando na evolução da Terra. Os A gente já está modernos, entrando numa né? questão mística. A gente está entrando numa questão mais mística e tudo, mas faz parte dessa reapropriação Sim, a da discussão cultura existe, popular. né? Sim, então a cultura popular ela vai reapropriar desses ícones, desses símbolos e vai estar sempre utilizando isso por... você quer ver uma coisa também que surgiu particularmente também dentro do meu campo de estudo, que é a questão do xamanismo, que a gente chama de neo-xamanismo. Essa questão dos animais de poder, de você descobrir que você tem um animal de poder que te dá... Eu, praticamente, participei de um ritual xamânico. Ou patrono. Se nós de verdade temos 3 tipos de animais. O animal dourado, o animal sombra e o animal, né, que te acompanha, o animal guia. Então, assim, eu fiz já um... É muito legal. Aí vai dar um ratinho, assim. Mas você tem uma meditação que você pode fazer para identificar isso. Depois eu ensino se vocês quiserem. Então, eu participei de um ritual xamânico lá no Canadá, com os índios, né? E com os iroqueses. E eles me disseram que eu tenho um lobo. E eu vejo realmente essa manifestação. Aí brinquei com eles assim, mas eu vou virar lobisomem toda sexta-feira de lua cheia. Eles riram assim, nada a ver. Eu falei assim, tudo bem, a minha pergunta também tinha nada a ver, não, mas era só para descontrair. Então, assim, eu descobri depois, sabe, os outros animais. Então, é muito bacana você fazer essa conexão. E até uma crítica que os povos originários fazem, porque o que o neo-xamanismo fez? Ele tirou aquilo ali da cultura deles e levou para o centro da cidade. Sim. Deslocou do que era originário, tradicional, e levou para o centro da cidade, ou seja, virou uma cultura de massa. O xamanismo, ele é passado de pai para filho, e olha lá que a pessoa tem que fazer uma preparação de anos, não é qualquer conhecimento que vai sendo passado assim, não. E hoje, pelo neo-xamanismo, qualquer um de nós pode se tornar xamã, se quiser. Entendeu? Sim. Então, assim, foi um aspecto cultural, também não estou criticando, foi um aspecto cultural que a gente vê de uma cultura originária que foi levada para o consumo de massa. Hoje em dia todo mundo pode fazer. É bacana porque são muitas técnicas voltadas para a cura, para o seu autoconhecimento. Mas se eu for pensar no aspecto da cultura, foi tirado do contexto, Tem um né? rito Totalmente. complexo daquele trabalho que ele fica sublimado nessa... Sim. E até uma coisa, no começo a gente falou dos deuses astronautas, aliens e tudo mais, e você disse do governo como esses guardiões também de muitos segredos. No que diz respeito também aos símbolos, a essas religiões, a outras questões... Existem grupos, fraternidades. Você acha que existem esses grupos de pessoas que guardam segredos desse nível, desse porte? Sim, guardam. Existem. Até o Felipe falou dos Illuminati, que tá um dos mais, né? Eu aqui, todo prolixo. Ele tá com Illuminati, né, gente? É assim. Abre até um olho ali no... Então, você tem os Illuminati, mas assim, todas as grandes... Carinho do Fred. né? Todas as grandes corporações, vamos colocar assim, por exemplo, vamos pegar a maçonaria, né? Que ela começou... ela tem uma origem lá nos Cavaleiros Templários, aquela coisa toda.
segundo a tradição, né? Sim. E ela simplesmente guarda os segredos porque é uma coisa ali deles. É uma tradição deles de não passar. Então as pessoas que não entendem isso, a maçonaria faz coisas do mal, não tem nada a ver, sabe? Agora, existem também essas teorias da conspiração, eu vou falar de teorias da conspiração que falam que tem sociedades. Quando o Dan Brown escreveu sobre o Código da Vinci, ele colocou lá o Priorado de Sião. Nossa, aí foi aquela febre, todo mundo queria estudar o Priorado de Sião. Mas tem gente que fala que não existe, foi uma criação. Sim. Só pra o Entendeu? livro, assim. Mas tem os Rosa Cruz, o Rosa Cruz, tem a maçonaria, assim. São grupos que, embora eles são pouco compreendidos porque eles não falam nada mesmo. É da cultura Sim. deles de guardar os segredos. Sim. Mas o ser humano adora conspirar, adora criar história, versão dos fatos, e isso faz parte mesmo de uma construção também que é coletiva, de uma construção que que motiva o ser humano de Você dar acha resposta a coisas que eles Eu até conheço alguns pais que são maçons, só que, lógico, não sei nada. E eu sempre fico assim, nossa, será que quando tava conversando com o filho dele uma hora lá, ele tava tipo olhando, tem muita coisa que você não sabe, sabe? Tipo, Ou- assim, Isso. E também saber a proporção, o nível agora, disso, sim. né? também. Agora eu acho que em termos de OVNIs, né, de movimentos ufológicos, essa coisa toda, os governos sabem mais Sim. do que ele. com certeza. Ah, não é. Não, eu sempre trago o caso do ET de Varginha. Pra mim, isso engraçado é que você E até gosta desse hoje ainda caso. estão descobrindo coisas do ET de Varginha, né? Até hoje tem fatos novos e tudo. Não, que do foram governo e ter ido na cidade, descobertos. fechar a exatamente. cidade, ninguém entendendo nada, Fechar fechar o o hospital, hospital. né? Eu me lembro que eu era criança, vamos falar do ET de Varginha então. Eu me lembro que eu era criança na época, adolescente. Eu me lembro da matéria que mostrou aquelas 3 meninas, Sim, né? sim. Elas estavam apavoradas. Sim. Não era encenação aquilo ali, não. A minha chefe, ela é de Varginha, uma das minhas chefes, né, da editora-chefe lá, que eu até perguntei pra ela recentemente, falei, queria sua opinião, porque, né, a senhora não estava lá na época, mas eu conheço, e ela falou, né, bom, ela falou assim, que as 3, conhecendo as 3 meninas, elas, assim, não fazem o tipo de querer atenção, são pessoas simples, que você não faria, assim, Pra que rebolar isso? tipo eu ir lá em Luz e falar que a Zilá, a vizinha da minha avó, inventar um avistamento de nada. A Zilá tava lá fumando e bebendo e tomando um cafezinho, passando uma broa, entendeu? Então, assim, sem falar em todo o resto. Existem alguns lugares no planeta que né? É o Danilo. Foi falar o nome do... A questão é que existem alguns lugares no planeta que são tidos como lugares extremamente misteriosos, que são tidos como lugares assim que um exemplo é o Rancho Skinwalker nos Estados Unidos, já ouviram falar dele? Não. É um dos lugares mais mal assombrados do mundo, vamos dizer assim, Mas porque aí dizem é que uma acontecem montanha. coisas. Diz que foi um lugar amaldiçoado pelos índios que colocaram ali um Skinwalker, que é um espírito que ele muda de forma, sabe? E amaldiçoa o lugar e tudo. Só que neste lugar, neste rancho, sempre existiram muitos avistamentos de OVNIs nesse lugar lá. Depois vocês podem pesquisar o Rancho Skinwalker. Então fizeram uma Viagem. né, tem umas coisas assim, então fizeram uma série sobre o rancho, com pesquisas e tudo. Aí tem, são coisas assim inexplicáveis que acontecem, mas eu não saberia te dizer o quanto daquilo ali é verdadeiro. Sim. Sim. Mas Ah, fica ali pra pelo menos a curiosidade, Sim, né? sim. E nós temos também essas experiências, né, de viagem no tempo, como, por exemplo, essa série, né, Cavalo de Troia, que Eu não- ficou tão famosa, os livros, né, Operação Cavalo de Troia. Então acredita-se que tem também uma teoria que fala que a pessoa, quem que escreveu, foi J.J. Benítez? Acho que sim, que ele recebeu informação de um oficial eu não sei se isso é uma história, se isso realmente aconteceu, de que um cara tinha inventado a máquina do tempo. Esses dois, ele mais um outro oficial, eles voltaram à época de Cristo, conviveram entre os apóstolos, conheceram Cristo, então escreveu, depois ele passou essas informações todas para escrever a Operação Cavalo de Troia. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe se é
no domínio do mito, da lenda, se aconteceu realmente. Eu sei que ele descreve, são acontecimentos na época lá de Jesus, Sim. aquela coisa toda. O mais doido que o amigo nosso Peralta, a gente perguntou se ele fosse pra algum lugar, se tivesse uma máquina do tempo, ele ia pra época de Troia, ficar num morrinho e assistir lá o cavalo chegar. Aí eu Com fiquei- risco de ganhar uma flecha Exatamente. na cabeça, né? A gente Detalhe. pontuou isso. Mas vai ver que ele tem esse sonho e ele acaba sendo o cara. Ele é Odisseus, assim. Aí tem essas viagens também. Eu acho que eu fui Chica da Silva no Encarnação Passada. Sim. Até essas, né? Tem essa. E em alguma medida dá pra entender, vai ver a pessoa que entra nessa pilha, uma vez acreditando em reencarnação, até por essa Sim. questão das coincidências, das datas, de Déjà uma coisa vu que também. descobre. Tem o trem. déjà vu. Tem lugares que você visita assim, eu passei aqui. Não, Aconteceu isso comigo no lugar. aí eu não sei explicar. Eu nunca É o tive, pau da você Matrix acredita? mesmo. Nunca teve um Nunca déjà teve vu? déjà vu. Nunca? Não, mas ele tem a fantasia. Não sei se isso vai ajudar. Eu tenho uma condição que ela é relativamente comum, que eu Ah. não consigo. Ela é comum, as pessoas só não sabem que tem. Mas até contando, eu descobri que Muita gente Eu tem fiz que- uma vez uma postagem sobre isso nos stories e várias pessoas falaram, porra, eu sou assim. Se eu fecho os meus olhos e imagino, eu não visualizo nenhum tipo de imagem. Uhum. Então, assim, seja pra lembrar, seja pra imaginar, eu tenho plena condição de imaginar, porque eu tenho o processo Uhum. criativo normal, só que é tudo preto. Então, assim, eu não evoco nenhuma imagem Ó. com o cérebro. Sim. E eu descobri que muita gente é assim. Na minha enquete lá, que umas 200 pessoas participaram, é tipo uns 15%, assim, que é um número que eu considero até alto, assim. Então, tem algumas coisas, por exemplo, sonho. Durante o sonho, é tudo muito claro. Quando eu acordo, é absolutamente preto e branco, é cinzento aquela Sim, memória sim. do sonho. Tem umas coisas que são um pouco mais limitadas. É, igual uma amiga nossa, quando ela, vamos supor, vai lembrar de sábado. Eu lembro do que eu tô vendo. Às vezes eu até me vejo em terceira pessoa. Agora ela lembra de textos, assim, tipo, como se fosse alguém narrando o que aconteceu, sabe? Lembra que eu falei com você da questão que os espíritas falam que quando você dorme, você sai do seu corpo e você tem Sim, sim. né? Não deixa de ser uma... Sim, Essa comunicação você tem não é interrompida. Eu sempre achei astral. estranho quando eu consigo lembrar das coisas, eu me vejo em terceira pessoa. Eu acho isso muito E estranho. aquelas coisas, e quando você acorda, tem muita gente, vamos levar pra isso também, quando você acorda parece que passou um caminhão em cima de você. Sim, você Então, parece... Você não sabe tá que voltando, você né? trabalhou lá e fez alguma coisa, entendeu? Sim, Pô, mas aí, sim. né, gente, plano espiritual podia cooperar, né? Você É, dorme, dá lá pra Você descansar acha, carregando pedra. já que a gente já mergulhou o pezinho nesse oceano, já virou um mergulho quase... Na nossa afogado, simbologia que nós já falamos de muito já inteiro. estamos em tudo, né, com o chapéu já Acho que foi a entrou conversa mais piscina. plural que a gente que você Foi. pegando aqui agora. Com certeza. Tá E pesado. olha que ainda tem coisa pra falar, né? Não, demais, assim. Você acha que coexiste, que nem a gente falou de planos de energias e tudo, que nem você falou, assim, Dimensões. aqui onde nós estamos, outras forças estão operando? É, até Com porque certeza. eu acredito, por exemplo, Naturais fantasmas. e sobrenaturais. Eu acredito muito que, por exemplo, você viu um fantasma numa fazenda, sei lá. Sei lá, isso é teoria. Pode ser que é uma pessoa num outro timbre de dimensão, sei lá, em outro lugar. Outra Vibração. Outra vibração. assim. Existem algumas teorias da física quântica que dizem que existem N dimensões paralelas e que existem Pedros, Filipes, Alex vivendo Sim. nessas dimensões paralelas ao mesmo Multiverso, tempo. né? Uhum. Entendeu? Vidas diferentes, situações. É uma coisa muito louca. Mas é aquelas teorias de espaço e tempo, né? Que o tempo é relativo. A relatividade Einstein. Sim. A teoria da relatividade. Então, assim, existe realmente essa teoria de que nós estamos vivendo tempos. Ainda tem a teoria da Matrix, né? Tá muito em voga hoje as pessoas. O Elon Musk, ele não acredita na nossa realidade, acredita que nós estamos vivendo uma Matrix. E que tem horas que essa Matrix falha. Sim. Ela economiza dados no mínimo. Porque, querendo ou não, se você, tirando o fato de ser dados, ser robô e tal, computador, até aqui a gente é dados, assim, a gente é informação, energia, que é um computador também, unicamente. Se você quiser ter uma visão cética, você ainda chega na mesma conclusão de que... Exatamente. É uma super programação que a gente vive, mesmo, tipo assim. Então essa questão de uma, não vamos falar de várias dimensões, mas que existe uma dimensão espiritual sim, que ela é sutil e que as pessoas, todo mundo é médium, todo mundo. Eu, você,
Só que tem aqueles que Todo são mundo. mais avançados. Mas tem pessoas que conseguem acender. passinho pra É lá. o iluminado, né? É o iluminado. Não, até que não precisa. Acho que um pouco de treino Sim, ajuda, entendi. sabe? Então, assim, tem pessoas que conseguem fazer essa ligação. Eu, por exemplo, escuto, eu não vejo. Sim. Entendeu? Eu escuto falando as vozes, mas eu não consigo ver. A minha irmã, por exemplo, ela é igual aquele menino do filme lá do Sexto Sentido. Ela vê, Sim, eu escuta vejo e- isso. entendeu? Eu tenho Quando uma ela- amiga que ela fala que na infância dela, Quando ela numa casa, ela começou- via uma senhora sentada. E ela passava rápido pelo quarto com medo que ela via. A minha irmã, eles visitavam ela pedindo ajuda, espíritos assim, sabe? Sim. Com roupas de época, toda mofada, cheia de traço. A minha irmã fala isso. Sim. E então, se ela aprendeu a lidar com esse dom e tudo, hoje ela mora na Irlanda. Recentemente ela falou que visitou um castelo lá, Malahide Castle. E ela tá assim, nossa, eu adorei, um lugar super bacana. Eu falei assim, Kelly, mas esse é um dos castelos mais mal assombrados da Europa. Eu não senti nada. Eu falei assim, então acho que você desligou o telefone mesmo. Tem 6 Desligou o fantasmas Wi-Fi. morando no lugar lá, entendeu? Pô, falando de fantasma, aqui do lado, aqui de casa, tem um apartamento que um amigo meu mora. Que tem um quarto lá no apartamento dele que eles não entram. Meio que fica aberto assim. E todo mundo primo que já ficou lá, sente algo ruim. E um amigo nosso, ele morou lá antes. Tipo, coincidência, assim, até do mesmo círculo. E ele ficava no quarto, ele vivia no quarto. Ele sempre sentia mal, sempre ficava mal, ele brigava com os pais dele. Aí eles acabaram mudando. E ele falou que não, aquele quarto sempre foi estranho. E esse quarto tá lá. É um prédio, um É apartamento? um prédio, é um apartamento. E aí, acontece, às vezes, ele contou que ele tá sozinho, assim, ele nem grila com isso. Aí o cachorro tava, tipo, indo assim, aí ele só viu uma voz assim, sai! Ih, Eu viu. Ih, Você não sabe dessa história, não? O que é o amigo? É o quarto um dos quartos do Vinícius e o Bruno já viveu naquele quarto. E ele falou, eu até vi eles conversando assim, em choque, tipo, eu também senti um trem estranho naquele quarto. Sim, eles não sabiam, mas... E eles falaram, eu sei, tipo, eu já vivi lá, sabe? E a namorada dele nem passa perto de lá e tal. E ele falou assim, mano, deixa eu Caralho. que estiver lá. o que naquele quarto. acontece? Como a gente fica doente, ambientes também ficam doentes. Uhum. É uma questão de energia negativa, né? Claro que eu não vou também tirar a questão de que tem um espírito lá. Se eu vi, sai. Já muda. Mas geralmente a gente tem que ver nesses casos qual que é a origem do lugar. Quem morou lá antes? Sim. É um prédio antigo? Qual foi a história? Qualquer história... Eu morei um tempo em Diamantina, em 2001, e eu fiz muitos amigos lá e naquela época já me chamavam de caça-fantasmas. Aí uma amiga minha virou e falou assim, Alex, eu tenho a Gabizinha, que era a menininha dela, uma menininha também extremamente poderosa, se vamos dizer, em termos de mediunidade e tudo. Crianças são mais suscetíveis a isso. A Gabi não quer brincar mais na cabaninha. Sabe aquelas cabaninhas, uma da Mônica, se fica pra amarelo, Sim. né? Uhum. Do indinho, assim. Ela não quer mais brincar na cabaninha dela, porque tem um menino molhado lá que tá assustando ela. Aí eu tô assim, menino molhado? Carinho. A questão é que em Diamantina você tem um fantasma em cada esquina. É. A questão é essa, você tem que A olhar. energia desses lugares são pesadas. Aí eu virei e falei assim, olha, ô Jane, vamos fazer o seguinte. Procura saber. Conversei com a Gabi, ela nem quis me falar muito. Ela era super aberta comigo, a garotinha, ela tava com medo mesmo. Eu falei assim, ó, tem alguma coisa acontecendo. Então quero que vocês moram em Diamantina, gente. Isso aqui tem história, uma atrás da outra. Tem como você saber, porque a casa dela era nova. Vocês construíram essa casa, tinha alguma coisa aqui antes? Ela falou assim, não, Alex, quando a gente comprou o lote, já não tinha nada, não. Mas eu vou procurar, como Sim. o pessoal fala no interior, assuntar o que é que tá ocorrendo. Alguns dias depois, ela chegou até mim e falou assim, olha, descobri um senhor que conhecia não sei quem, da casa aqui. Aí ela me falou que lá pelos 1910, 1920, morava uma senhora com um neto aqui, tinha um casebre, uma choupana. Eu fico pensando assim, tipo a coisa da Juma, né? Que é coisa assim. E nesse dia, aí a pessoa contou que esse menino, um dia, ele caiu num poço e morreu, afogado. Nossa. A criança. E que a senhora depois aí, já não sei mais que fim que levou a história e tudo. Aí eu falei assim, pronto, então era esse menino que tá aparecendo pra Não tem como Gabi. não acreditar, velho, tá ligado?
Entendeu? Tem como acreditar. Aí eu, gente, fui lá, fiz algumas orações, tentei conversar com o espírito da criança, falei que ele pediu aos meus mentores, né? Que eu também tenho, todo mundo tem os mentores espirituais, gratidão pela ajuda que eu recebo. E tentei conversar, chamei a criança espiritualmente, né? Rezando e tudo. Falei assim, olha, seu lugar não é mais aqui, vão te ajudar. A Gabi parou de ver o menino. Sabe? Então, assim, eu já peguei várias histórias, assim, ó, tem lugares que até hoje, por exemplo, Colégio do Caraço, acho que é lugar assombradaço. Sim. Estão falando de energias, e tem energias que elas não dissipam, elas continuam presas e E continuam será ali. que são como se fosse uma energia tomando forma? Ou será que é a alma da pessoa? Não sei. Então, tem pessoas, Felipe, que morrem, bem, eu tô falando pelo que o kardecismo fala, tem pessoas que desencarnam e não tem nem noção que estão mortas. Sim. E tem outras que já fazem o seguinte, são tão elementares, são tão primitivos que quando desencarnam tomam forma de cobra, tomam forma de coisa assim. São esses espíritos que são difíceis de você, Sim. sabe? É uma coisa mais visceral e elas... Esses você é difícil de doutrinar, que é a expressão que é utilizada. Então, assim, podem ser essas energias que realmente são espíritos endurecidos, são espíritos que não aceitaram a morte, ou estão muito presos à matéria, ou querem se vingar de alguém, ou são muito sofredores, se apegam às pessoas, aos lugares, entendeu? Mas tudo você tem que saber o contexto. Primeiro, foi construído um prédio, o que tinha aqui, quem morava aqui, quem foram os primeiros... Tudo isso a gente tem que considerar para fazer um diagnóstico, né, de... Uma coisa meio caça-fantasmas mesmo, não tem outra. Outro Alex, lugar que deve ser muito sinistro, Mas eu assim, vou- é aquela floresta que tem lá no Japão, que eles vão pra se Ah, matar. defensivas, né? Aquilo ali Ih, deve ser... tem florestas Sim, no sim. Japão, tem florestas na Polônia, tem uma floresta que é assombradaça também, muita gente que entra ou não sai. Aquela bruxa de Blair, aquilo ali não foi um filme, existe realmente a tradição de uma bruxa no lugar lá, muitas pessoas, muitas crianças apareceram. Aí eles fizeram o filme depois Isso só pra... tudo pode pesquisar na internet que você vai encontrar, assim, milhares. Leia um pouquinho do Rancho Skywalker, que é muito interessante. Skinwalker é muito interessante, assim, sabe? O Alex, eu vou, infelizmente, porque esse papo é o nosso papo. É a gente- Falei que amanhã de manhã já termina. Puta que pariu. Sabe aquele trem assim de sentar no boteco e aí você acaba com o bar falando o que Gabujão, né? O que é a vida? Mas o que é a vida? Mas é pra fazer isso lá do Canadá, a gente pode fazer uma Eu chamada acho de que. vídeo e continuar Não, o papo. eu inclusive vou, enquanto me despeço, pedir como a gente sempre pede, né, pessoal? Encarecidamente. Dá o like, inscrever, curtir no Spotify, seguir, compartilhar, mas também dá um feedback, o que achou, se foi demais a loucura, ou se dá pra A gente pegar. viajou muito. Porque, particularmente, eu acho uma conversa sensacional. Muito legal poder falar de tanta coisa que seria místico, oculta, de uma forma tão leve, natural, que São pra mim possibilidades. seria, no mínimo. Lembrando que a gente não tá falando de verdades concretas, Claro, né? A gente e tá, não eu tô tamo- falando de coisas sim. que eu estudei, de coisas que me foram Sim, passadas, sim. de coisas que a gente assiste. Mas são nossas aí. experiências e crenças Sim, também. e que É a você troca tem de que colocar. energia. Sim, Né? você precisa colocar um pouco de crítica pra. Será que eu. Sim, né? claro. E te agradecer demais pela presença. Imenso, acho que foi um prazer participar Juro com que eu Muito você. divertido. Eu achei que Os poderia ser um bate-papo proveitoso, mas, nossa, saí super satisfeito. Que conversa legal. E, como eu já disse, reforço então, pessoal, deixa o feedback. Um prazer estar voltando também com um papo tão agora agradável. tá voltando de né? verdade, hein? Sim, e não deixam de procurar. Passa novamente pra gente só o nome do seu livro também, caso alguém queira dar Então, uma é Alex olhada. Kiefer, O Enigma do Disco Solar, é em português, foi publicado em Portugal, mas é todo em português, aquela coisa toda. Eu até sim. brinco muito com esse livro, porque ele também é multicultural, que é um livro que fala de uma história do Peru, escrita por um brasileiro, que terminou de escrever no Canadá e publicou em Portugal. Tem o seu quadrado Ele já também. tem um quadrado nisso aí também, entendeu? Eu terminei em 2010 e publiquei em 2013. Eu acho que pela Amazon tem ele na versão Kindle, né? Eu acho que pelo site da própria... As pessoas me perguntam, Alex, onde que eu encontro seu livro e tudo? Vou ter que viajar a Portugal. Não precisa. Já tem a Chiado Editora aqui no Brasil, que é Chiado Books. E pelo site da Chiado encontra, né? Já vi meu livro até no Orelha... Como é que chama? Orelha virtual? Não como é que sei. chama?
orelha... Aquele de que você pega os livros Ah, sim. antigos e... Sei. Esqueci. Você faz tipo o sebo, né? Tipo um Sim. sebo, uma troca. Esqueci o nome dele. Mas é encontro e espero que as massa. pessoas gostem. Eu agradeço muito ter participado com vocês, né? São realmente questões assim que instigam a gente fugir tanto das questões políticas, das questões sociais, a gente Sim, viver num sim. mundo tão cão, poder falar sobre questões assim misteriosas, né? Pois é. de- E que trazem um olhar pra gente como ser humano a É. nível macro, assim, né? Que o que é tudo. Eu sou muito. Eu gosto muito desses assuntos, não falei do Sasquatch nem das Amazonas, fica pra Oh. próxima. São coisas bichinho também que eu que eu gosto. pesquisei. Os bichinhos que eu vim ver, né? Como é que é? Não, os bichinhos que eu gosto. Pois é, tem os gnomos, os duendes também, são tradições que lá no Canadá até os próprios índios acreditam neles também, né? Pô, vai ter Temos que ter um pau de motivo dois, próximo. Né? Vai ter que Vai ter a a gente parte faz a dois. primeira vez virtual pra poder contemplar, fazer uma DLC. Assim, ó, o arco de Dentro do metaverso. gnomos, sereias e outros, assim, ó. Sim. O Alex, muito obrigado, então, viu? E Eu pessoal, agradeço. Obrigado gente. por assistir. obrigado pelo retorno. A gente vai trazendo as novidades em breve ao vivo. Se tudo der certo, e vai dar. E já deu. E BH é nós, Canadá é nós. O que Tá ali, somos né? nós? Tá ali, uai. Até Tá mais. aí, ué. Abração, gente. Falou.